Eu acabei de descobrir uma função escondida da One UI 8.5 que simplesmente transforma completamente a experiência de usar um Samsung. E o mais impressionante é que quase ninguém está falando sobre isso. Se você tem um Galaxy compatível, assista até o final, porque tem uma nova configuração que pode deixar o seu celular com aparência premium. 1, 2, 3, let's go! Durante o vídeo, eu vou mostrar todas as novidades do Home App, incluindo uma função secreta que mudou completamente a forma como eu organizo a minha tela inicial. Mas antes, olha isso! Esse era o meu celular há 10 minutos. Agora, olha como ele ficou. Se você gosta de personalização, novidades Samsung e dicas escondidas da One UI, já se inscreve porque toda semana eu trago recursos que a maioria dos usuários nunca descobre. Para quem não conhece, o Home Up faz parte do Good Lock, o aplicativo oficial da Samsung para personalização avançada. Aqui no canal já tem 2 playlists ensinando a instalar o Good Lock e seus módulos e falando sobre todos os módulos de personalização e alguns módulos de otimização. Vou deixar os links das 2 playlists na descrição desse vídeo para vocês. E com o One UI 8.5, ele recebeu um dos melhores recursos de todos os tempos. Vamos começar pela mudança que mais chamou a minha atenção. Agora você pode ajustar o tamanho das pastas na tela inicial. Olha que perfeito! Para isso, você vai entrar no Good Lock, vai vir aqui em Home Up, vai ativar o Home Up e vai ativar Home Screen. Vai vir aqui em Home Screen, vai rolar a tela até Folder. Você vem aqui em Large Folder e antes você já tinha essa opção de Large Folder, porém você só tinha o médio e o grande. Agora você ganhou a opção Custom, que você pode customizar, personalizar da sua forma. Ainda aqui nas pastas, você vai notar que foram acrescentadas mais 2 opções, Page Scroll e Remove Blur Effect. Se você ativar Page Scroll, você pode passar até 2 páginas da sua pasta. Se você habilitar Remove Blur Effect, reparem que você consegue ver a borboleta. E se eu voltar aqui e desativar, você não vai mais conseguir ver. Um outro detalhe é que, se você acrescentar pasta Custom, depois voltar aqui, mudar para médio, por exemplo, e acrescentar outra pasta, essa pasta não vai mudar o tamanho, nem as outras. Porém, você vai manter o tamanho das que já estavam antes de você passar para a opção média. Você pode escolher o tamanho das pastas de forma isolada. Pode colocar uma de cada tamanho. Porém, os detalhes aqui de baixo, essas opções de Detail Settings, elas valem para todas as pastas. Se você desativar o Page Scroll, você desativa o Page Scroll em todas as pastas, customizadas, o média, enfim, todas elas. Mesma coisa o Remove Blur Effect. Tá rolando aqui. Se eu vier aqui, mesmo em médio, e desativar, não rola mais. E essa segunda novidade é a que faz qualquer pessoa pensar que você trocou de celular. Agora dá para aumentar ou diminuir o conteúdo de dentro dos widgets. Vocês vão reparar que os números do meu calendário estão bem pequenos. Eu posso aumentar esses números. Olha como ficaram agora. E para fazer esse ajuste, você volta aqui em Home Screen, vai rolar a tela e vai perceber que agora tem uma nova opção, que é o Widget Setting. Você habilita essa função, dá um toque aqui, habilita aqui ou lá e habilita o Adjust Content Size. E aqui você vai aumentar ou diminuir o conteúdo de dentro do seu widget. E ainda que o Widget Setting tenha Remove Blur Effect, você pode remover o efeito de blur dos widgets. O meu está ativado, o meu widget está assim.
com efeito de blur, dá para ver ali a borboletinha, porque eu no original já deixei ele transparente. Se eu voltar aqui, desabilitar, ele já vai ficar bem mais opaco, você não consegue ver a borboleta por baixo. Então assim, eu super curti essa opção. Antes de falar da próxima novidade, eu quero saber, quem aí já recebeu o One UI 8.5 e quem ainda está esperando? Também tivemos mudanças no painel Edge. Além de ter mudado o visual, você agora também pode integrar o painel. Vem aqui, habilita, dá um toque aqui e ele diz que você pode adicionar shortcuts e contatos ao painel Edge. Puxa o painel Edge, vem aqui em editar e você vai ver essa nova opção, apps, shortcut e contatos. Você precisa dar permissão para ele acessar os seus contatos e depois você adiciona os contatos ali. Como eu não tenho contatos, eu nem vou permitir. E aqui, ó, shortcut, se você quiser colocar um desses shortcuts aqui junto dos aplicativos. Eu particularmente uso muito o painel Edge, eu gosto bastante porque eu acho que agiliza o processo. E vocês? Vocês usam esse painel Edge? E ainda aqui em Edge Panel, você agora pode ajustar a largura do toque da alça. Basta você vir aqui em Adjust Edge Touch Width, habilitar, dar um toque e você vai ver aqui a largura. Ele não muda a largura da alça, mas sim de onde você vai pegar. Vindo aqui para a configuração de gestos, habilita, você vai notar que adicionaram um novo gesto, que é o Switch to Previous Apps with Gestures. Já tinha a função de você ameaçar puxar e ele mostrar aqui uma outra tela. Agora ele volta para o aplicativo anterior. E aqui ele diz que é para você deslizar a área inferior para mudar para o aplicativo anterior. Bom, para mim não fez diferença, gente. Sinceramente, não consegui fazer esse gesto. Se vocês conseguirem realizar esse feito, deixa aqui nos comentários que eu quero saber se deu certo. Agora chegou a parte que mais me surpreendeu. Agora você pode editar o rótulo e a cor dos ícones de uma forma separada. Basta você pressionar o ícone, vir aqui no lapisinho e apagar aqui, colocar o nome que você quiser. Vem aqui e escolhe a cor desse rótulo. Vou colocar aqui um lilás e OK. E olha como ficou diferente dos outros. Porque antes você tinha a opção de mudar a cor dos rótulos, mas não individualmente como agora. Eu curti bastante. Às vezes você vai fazer uma personalização, em cima é rosa, embaixo é amarelo, e aí se você colocar a letra amarela, não vai aparecer no amarelo, enfim. Dá para você fazer uma brincadeira bem legal aqui. E para habilitar, você volta aqui em Home Screen, vem App Icon Setting, habilita, dá um toque e vai notar essa nova função Edit Icon Label on Home Screen. Habilita e vai personalizar a sua tela inicial. Essa função praticamente permite criar uma tela inicial exclusiva. Agora eu quero saber a sua opinião. Você gostou das atualizações do Home Up ou prefere o Samsung daquele jeitão padrão? Comenta aqui embaixo. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o seu like porque isso ajuda muito o canal. E se você quiser descobrir mais recursos escondidos da One UI 8.5, se inscreve agora porque os próximos vídeos vão mostrar recursos que a Samsung praticamente nem divulgou. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!